Hoje vou ensinar vocês a fazer hummus caseiro perfeito. Oi pessoal, eu sou a Merav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou ensinar vocês a fazer o melhor hummus caseiro que vocês já comeram. Vale a pena vocês ficarem comigo até o final. A receita é muito especial. Eu dou todas as dicas para ele realmente sair perfeito. É bom vocês acompanharem. Dê um like no vídeo, inscrevam-se no canal se ainda não foram inscritos, assim vocês ajudam o meu canal a crescer. Vamos começar. Aqui temos alho pisado, sal, fermento químico em pó, suco de limão e pasta de tahine integral. Pessoal, o grão de bico a gente escolhe o menor que a gente acha, porque os grãos de bicos menores eles são mais doces, cozinha mais rápido e também fica mais pastosos. Então, se vocês quiserem fazer uma comida com grão de bico grande, podem escolher grão de bico tamanho normal, mas para fazer o patê de hummus é melhor escolher pequeno, pelo motivo que eu expliquei. Deixamos ele em 12 horas em água com meia colher de sopa de bicarbonato de sódio, e deixamos ele coberto 12 horas. É importante não deixar ele num recipiente de alumínio ou de cobre, porque isso oxida o grão de bico. Além de 12 horas, não tem necessidade, porque em 12 horas o grão de bico ele suga água, multiplica seu tamanho e se tiverem 500 gramas de grão de bico, ele já vai pesar 1 quilo depois, e é isso que precisamos. Ele não vai crescer mais e só acaba estragando se ele fica muito tempo na água. Então, depois que deixamos o grão de bico na água, essas 12 horas, eu lavei bem do bicarbonato e aqui ele está. Vamos começar a cozinhar. Colocamos o fermento químico na panela e não coloque mais nada, nem o sal, que ele mantém o grão de bico duro. Então, só isso até o final do cozimento. Vamos colocar o grão de bico na panela. Na panela já tem uns 5 litros de água. A gente escolhe uma panela bem grande para que durante todo o cozimento a água ainda vai cobrir o grão de bico. Vamos manter a panela aberta durante todo o cozimento. Nós cozinhamos numa panela normal e não numa panela de pressão, porque queremos tirar durante o cozimento a espuma que sobe, as casquinhas que sobem durante o cozimento, que eles causam mal-estar e são indigestos. Então, assim, tirando tudo isso, o nosso hummus no final vai ficar bem mais levinho. Gente, a água está fervendo, a espuma está subindo. Nós vamos tirar a espuma e casquinhas que sobem com a ajuda de uma escumadeira, assim. E baixamos um pouquinho o fogo para fogo médio. Temos que manter sempre o grão de bico coberto pela água durante todo o cozimento, e cada alguns minutos a gente tira a espuma, tira casquinhas que boiam e continuando assim até o grão de bico ficar bem macio. Isso pode levar entre 1h30 e 2 horas. Vocês têm que ver que o grão de bico está mole, macio, e alguns já quebram. Podem testar isso com a ajuda de um garfinho, e quando estiver pronto, nós vamos desligar o fogo e esperar uns 20 minutos até 30 minutos no máximo. Pessoal, o grão de bico já cozinhou. Se durante o cozimento o nível da água
baixa embaixo da altura do grão de bico, tem que acrescentar água fervendo, porque o hummus sempre tem que estar coberto. E também é importante vocês comprarem hummus, grão de bico, fresco, porque se ele estiver velho, podem cozinhar um monte de tempo, ele não vai amolecer. Também é um ponto importante. Agora que esperamos uns 20 minutos a meia hora desde que ele terminou de cozinhar, vamos tirar o grão de bico da água do cozimento e colocar numa peneira só para escorrer a água. Esta água que está aqui eu vou guardar, porque na hora que a gente moer o grão de bico, às vezes ele fica muito seco e a gente quer fazer ele um pouco mais pastoso, a gente pode acrescentar esta água. Agora vamos bater o grão de bico no processador. Vamos bater o grão de bico no processador. Gente, não é bom esperar o grão de bico esfriar por completo, porque a gente quer o hummus pastoso. Quando a gente bate ele mais morninho e quente, mas não pelando, ele fica mais pastoso. Se a gente bater ele muito, muito quente, não vamos sentir o tempero direito. Na hora que a gente for colocar esses temperos, não vamos sentir direito o sabor. Então, temos que achar meio termo. Ele tem que estar quente, mas não demais. Batendo ele muito frio, ele vai ficar mais granulado. Vamos bater uns 2 minutos. Pessoal, a máquina está travando um pouquinho, vou pegar um pouquinho só da água do cozimento. Vocês veem que ainda tem uns grãos que não bateram direito, mas eu não quero fazer o grão de bico, o hummus muito molhado. Então, vou parar por aqui e vou acrescentar os temperos. Se depois ainda continua muito firme, a gente pode acrescentar o líquido. Temos aqui o sal, o alho, limão e a pasta de tahine integral. Sobrou um pouquinho de alho aqui. Vamos continuar. Mais uns 2 minutos. O hummus está um pouquinho firme, ele tende ainda a endurecer mais na geladeira, então vou acrescentar um pouco mais de água mesmo do cozimento e vamos bater mais um pouquinho. O hummus está pronto, bem pastoso, vamos colocar num prato para servir. Vamos colocar azeite em cima do grão de bico. Vocês veem que eu fiz esse movimento aqui, assim redondo, que eles costumam fazer lá em Israel, para colocar uma parte mais afundada e em cima espalhar o azeite. Eu guardei aqui um pouquinho de grãos cozidos antes de bater, para poder decorar. Podem decorar também com outras coisas, por exemplo, tem um pouco de pinhole torrado, vou colocar também. E por cima, podem colocar páprica doce, cominho, aqui vou acrescentar cominho. Olhem esse prato lindo, maravilhoso. Eu preparei hoje essa pita, também na receita no canal, especialmente para experimentar o nosso hummus do estilo israelense, que eles fazem bem assim e
Experimenta. Sensacional. Pessoal, vocês vão adorar. O hummus, ele mantém na geladeira uns 3 dias. Na hora de servir só, eu recomendo colocar os temperos e não antes. Eu também costumo congelar o hummus em potinhos, em quantidades, e eu tiro, descongelo e sirvo no prato e fica perfeito. É isso. Até aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Espero vocês também no Instagram. Lá vocês vão ver tudo que vamos aprender aqui juntos. Tchau! Até o próximo vídeo.